Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E quero começar com uma oração, né? Pedindo ao Espírito Santo o temor de Deus. Vinde, Espírito de temor de Deus, repassai a minha carne com o vosso santo temor, de modo que tenha sempre a Deus presente e evite tudo o que possa desagradar aos olhos da sua divina majestade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim como nós temos essa necessidade, esse anseio de conhecer, de nos aprofundar nas coisas do Senhor, Ele mesmo deseja nos ensinar. E aqui, enquanto eu ficava em silêncio, em oração, aguardando o tempo, né, do início da nossa live, eu abri a palavra. E olha a palavra que o Senhor nos deu como confirmação do querer dele de nos ensinar. Porque quando nós aprendemos, nós caminhamos, nós trilhamos no caminho seguro, no caminho certo, né? Então a gente não fica aí à deriva, tudo que os outros falam a gente acredita, né? E vai confundindo a nossa cabeça, a nossa fé. Por isso a importância de conhecer, de se aprofundar. E a palavra foi em Eclesiástico 24, versículo 44 ao 47, que diz assim: pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Gente, palavras do Senhor, graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Olha que Deus deseja ensinar, né? Ele vai continuar espalhando a sua doutrina como uma profecia, mas olha aqui que lindo, para aqueles que querem, né? Para aqueles que buscam. E eu sinto muito isso, eu acredito que você também. Um tempo que que as pessoas estão necessitando de conhecimento, Deus anseia em nos ensinar a sua doutrina verdadeira, para que a gente não se perca, porque, né, a gente sabe que no final do tempo, né, virão muitos profetas, né, muitos serão confundidos, e a gente já está vivendo esta era, né, de grande confusão dentro da própria igreja, cada um falando uma coisa, e a gente fica aí, ó, perdido. Quem está falando a verdade, né? Então o Senhor deseja e Ele vai ensinar a sua doutrina como profecia, mas para aqueles que querem buscar a verdade. Então precisamos nos atentar a isso e nos agarrar naquilo que Deus tem para nos ensinar, na sua verdade, né, na sua justiça, e pedir a Deus sempre que nos dê muito discernimento, as fontes onde a gente busca esse conhecimento, porque, como a palavra mesmo diz, né, muitos serão confundidos, então tomar muito cuidado, tá bom? Joelma, seja bem-vinda, minha irmã querida, Deus abençoe. Então vamos lá. O dom do temor de Deus, nós sabemos que ele é um dos 7 dons do Espírito Santo, tá? E normalmente ele é confundido com medo, pavor de Deus, né? Ah, temor de Deus é medo de Deus. Não sei você na sua catequese, quando você fez o crisma,
se o seu catequista falou sobre isso. Eu não me recordo. Confesso que quando eu fui, né, estudar, eu tentava lembrar, não lembro de momento algum do meu professor, né, do meu catequista, falar sobre isso. Então eu era muito novinha, talvez tenha explicado e eu não tenha entendido. Mas eu lembro de uma certa época de caminhada que eu achava que temor de Deus era medo de Deus. E eu achava estranho, eu falava assim, nossa, mas a gente tem que ter medo de Deus? Então, isso é muito comum, tá? As pessoas confundirem. Por isso, precisamos trazer essa luz, né? Para que esse dom, que é riquíssimo e que tem uma ação tão linda, tão poderosa sobre a nossa vida, que a gente tem que entender, né? E como se esse medo, como que se Deus nos castigasse por causa dos nossos pecados. Você que me acompanha aqui pode me confirmar. Muito desse medo que nós carregamos de Deus, porque Deus castiga, vem dos nossos pais, dos nossos avós. Porque antigamente as pessoas mais velhas, elas meio que para segurar as crianças, né, os jovens, para não fazer coisa errada, eles sempre falavam, Deus tá vendo, ó, Deus te castiga, hein? Para de fazer isso, você vai ver, só Deus vai te castigar. É ou não é? Nossa, eu ouvi muito isso, muito isso. Então, isso é muito sério, porque vai trazendo em nós esta imagem de um Deus severo, de um Deus bravo. Então, lá, a Shirley tá falando, olha, eu sempre tive medo de Deus, também aprendeu assim com os pais. Gente, isso era muito natural. Eles faziam numa certa ignorância, eu creio nisso, até porque eles também devem ter ouvido isso dos pais e dos avós deles, né? Então, isso é muito sério. E isso traz uma carga muito negativa em nós. Muitas pessoas não conseguem se relacionar com Deus justamente por isso, porque Ele é bravo. Deus tudo vê, ó, Deus tá vendo, né? Não adianta querer fazer escondido, porque Deus tá vendo, e você vai ver só, Ele vai te castigar. E aí gera esse medo. Então, eu não quero me aproximar desse Deus. Ele é bravo, não é? Então, cuidado, as mamães aí, não sei quem vai ver esse vídeo, se você tem criança pequena, jamais passa essa imagem de Deus para os seus filhos, porque Deus não é assim. Deus é Pai, Deus é amoroso, Deus é amor, né? Deus é a misericórdia. Deus nos acolhe como filhos em seu coração. Né? E como pai, ele sabe o que é melhor para nós, ele jamais irá nos castigar, né? De maneira tão severa assim. Nós, como pais humanos, às vezes a gente corrige, porque a gente quer o quê? O bem dos nossos filhos, mas não numa maldade, numa ruindade, numa severidade que a criança nunca mais vai gostar da gente. Então, nunca passar essa imagem para os filhos. Às vezes é vovó, titio, titia, jamais fala isso para sua criança. Tá? Porque você vai incutir nela algo que vai ser difícil no futuro tirar, tá? Então, o temor de Deus não tem nada a ver com o medo de Deus. Então, o temor de Deus está ligado ao quê? A um amor muito grande e não ao medo. Então, o temor de Deus nos leva ao quê? A ter um amor imenso por Deus, um grande respeito, né? Uma grande honra a Deus. Então, o temor de Deus é isso, é um grande amor, um grande respeito a Deus, da nossa parte. Mas por quê? Olha aqui que o Papa Francisco vem nos ensinar, que esse dom ajuda o homem a se reconhecer filho amado de Deus. Olha aqui que lindo, olha o efeito deste dom em nós. Nos faz sentir e nos reconhecermos como filhos amados de Deus. Por isso, quando nós amamos a Deus, com esse amor filial, nós respeitamos, nós nos entregamos, nós confiamos, nós não duvidamos, nós não temos medo de Deus, tá? Então, olha como esse temor de Deus, como esse dom vem agregar na nossa vida. Você acha que ia ser derramado sobre nós um dom que nos faria mal? De jeito nenhum, né? Então, até o Papa Francisco, nessa catequese, ele compara ao filho pródigo, né? Daquele filho que se revolta, faz as suas escolhas, vai embora,
Mas em um determinado momento ele resolve voltar porque o que ele experimentou foi tudo ruim, tudo acabou. E qual foi a recepção de Deus? Braços abertos, um banquete, festa, sandálias novas, né, no pé, vestes novas, um anel, né, dando a ele toda a dignidade de filho, né? E é essa dignidade que Deus nos dá através deste dom, né, do temor de Deus. O temor de Deus, ele faz consolidar a confiança e a fé. Olha que lindo, sem esse dom, nós não conseguimos ter essa confiança, porque daí se eu não tenho esse dom, eu não consigo olhar para Deus como um pai, eu não consigo confiar nele, e eu não consigo ter fé. Então este dom, ele vem consolidar a fé e a confiança, pois nos faz ver que a nossa vida, ela está totalmente nas mãos de Deus. Eu por mim não faço nada, é Deus quem tudo opera na minha vida. O temor de Deus assume desta forma a docilidade, o reconhecimento da paternidade de Deus. Que lindo, que profundo. Se você que agora me escuta não consegue ainda sentir este amor por Deus, talvez você ainda não consegue chamar Deus de Pai, é porque ainda você já recebeu. Se você foi batizado, se você foi crismado, você já recebeu este dom. Só que esse dom está escondido, abafado dentro de você. Você precisa todos os dias pedir: Espírito Santo, reacenda em mim este dom. Faz-me viver a graça deste dom do temor de Deus. Eu quero reconhecer Deus como meu Pai, porque Ele é. Dá-me a graça de assim sentir, Espírito Santo. Eu quero sentir essa docilidade deste Pai amoroso, que foi me passado de uma maneira errônea, de que Ele era severo, bravo, e me fez sentir medo. Vai transformando tudo isso em mim, Espírito Santo. Eu quero viver profundamente este dom do temor de Deus. Amá-lo, respeitá-lo, honrá-lo com todo o meu coração, com todo o meu ser, né? Este dom, ele abre o nosso coração e nos faz tomar consciência de que tudo vem da graça de Deus. Tudo vem da graça de Deus. Eu não consigo nada. Nada. Para reconhecer os meus pecados, eu preciso da graça de Deus me iluminando e fazendo ver. Eu preciso da graça de Deus para aconselhar, eu preciso da graça de Deus para rezar bem. Então este dom me faz isso, faz eu reconhecer tudo, que tudo vem de Deus, tudo é para Ele, tudo é com Ele. É uma unidade perfeita. Que a nossa verdadeira força está em seguir unicamente o Senhor e deixar que o Pai derrame sobre nós a sua bondade e a sua misericórdia. É uma entrega, é como é que fala aqui? Esqueci a palavra. A filiação. É esta entrega mesmo como filho, filho que confia, filho que se lança, que se entrega sem medo, né? O Papa vem nos fazer um alerta diante deste dom. Ele fala que este dom, o dom do temor de Deus, ele funciona também como um alarme para nós. O temor de Deus faz a gente ver que nessa vida não tem valor se não for para o eterno, para Deus. Tudo que eu faço sobre esta terra precisa ter um olhar voltado para o Senhor, porque tudo se perde se não for assim. Então, essa tensão que o Papa nos chama é o quê? Que nós, por estarmos inseridos nesta terra, nós nos apegamos demais às coisas terrenas. E ele faz esse alerta: lembre-se de que deste mundo não se leva nada. Então não adianta ter apego em filho, em marido, em casa, em carro, em trabalho, né? Porque todas essas coisas são necessárias, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, quando eu vivo, quando eu exercito este dom na minha vida,
As coisas terrenas, elas são baixas. O meu olhar está voltado sempre para o alto. E é as coisas santas que eu busco. As coisas terrenas, elas só vêm para agregar as minhas necessidades enquanto eu ainda estou sobre esta terra. Mas que não são as necessárias, assim, as mais urgentes e aonde eu deposito a minha confiança. Então, este dom nos faz enxergar isso. As coisas daqui são passageiras, eu não me apego a ela. Eu sempre busco as coisas do alto, né? Então, nós só vamos levar, quando a gente morrer, as nossas boas ações, vamos levar o amor e o carinho de Deus que nós aceitamos, que nós recebemos e não rejeitamos. Rejeitar o carinho, o amor de Deus já mostra que eu não vivo, que eu não tenho e que eu não quero este dom na minha vida, tá? Então, nós precisamos fazer essa análise. Quando eu rejeito Deus Pai, quando eu não confio, e como eu sei que isso acontece na minha vida? Diante de uma necessidade, diante de um problema, o que acontece? Eu me revolto contra Deus. Eu já me coloco como Deus não é bom. Se ele fosse bom, ele não faria isso comigo. Ele não permitiria que eu passasse por isso. Então, se esses pensamentos já vão tomando conta de nós, significa que eu não estou vivendo o temor de Deus. Significa que eu não estou na ação deste dom. E eu preciso clamar ao Espírito Santo que faça sobrevir este dom na minha vida, que eu preciso vivenciá-lo, que eu preciso desta graça, tá? O temor nos leva a entender, e aqui é muito importante, gente, presta atenção. O temor nos leva a entender e aceitar as correções de Deus e os não que Deus nos dá. Olha aqui que coisa mais linda, tá? Então, se eu vivo o temor de Deus, quando eu faço uma oração, quando eu faço uma novena, quando eu faço uma quaresma, quando eu jejuo, clamando por uma necessidade, e eu não recebo, eu fico em paz. Eu continuo agradecendo a Deus. Eu continuo amando a Deus, respeitando, não duvidando de que esta graça, né, não veio porque Deus não é bom, porque Deus não me ouviu. Deus me ouviu. Quando eu me coloco em oração, Deus me ouve. Então, o temor de Deus me leva a aceitar e a entender que muitas vezes Deus não nos dá a graça, porque talvez não é o momento, não é a hora oportuna. Talvez aquilo que eu estou pedindo, eu penso que é bom para mim, mas lá no fundo, ou lá na frente, Deus sabe que não vai ser bom para mim. É o que eu sempre falo, nós vemos a montanha, Deus vê atrás da montanha. Nós não sabemos o que tem, Deus sabe. Por isso, muitas vezes, Ele já não deixa aqui acontecer para a gente não ter um problema maior lá na frente, né? Então, o temor de Deus me faz entender isso. Muitas vezes, situações acontecem na vida, não porque Deus manda, mas porque Deus muitas vezes permite a gente passar para o nosso crescimento, para que a gente saia do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Quando passamos por uma dificuldade, uma humilhação, uma traição, dói demais, mas Deus nos ensina, nos permite passar, por quê? Para que a gente coloque os pés no chão, volta para dentro de si e olha para que lado eu estou caminhando, em quem eu estou depositando a minha confiança, né? Eu passei por uma situação muito difícil no meu casamento, começou em 2007, né? A gente quase se separar, eu com meu esposo. E era algo muito difícil, porque éramos de grupo de oração, de missa diária. Meu marido, coordenador de grupo, pregador, né, resolveu cair na bagunça do mundo, né? E era um questionamento na minha cabeça, mas Senhor, a gente te serve, Senhor, a sua palavra fala que o Senhor cuida do seu, Senhor. E um dia eu estava em oração
E eu rezando e perguntando a Deus, né? Aqui eu já, é claro que eu não vivia esse temor de Deus, porque diante desta prova, eu questionava, eu brigava com Deus, mas nunca deixei de rezar, né? Nós temos a nossa humanidade. E Deus aceita a gente assim como o pai, né? Na passagem do filho pródigo, ele aceitou tudo daquele filho que partiu e acolheu depois com todo o amor. E diante desse fato, eu me recordo que um dia em oração, mas foi muito claro dentro do meu coração, mas muito claro, que eu estava colocando o meu esposo no lugar de Deus. Por mais que eu não falava, eu falava que Deus era tudo na minha vida, Deus acima de tudo. Mas lá no íntimo do meu coração, quem ocupava esse primeiro lugar era o meu esposo, porque o meu marido, ele era um homem exemplar. Todo mundo falava, todo mundo, nossa, que casal exemplo, nossa, que família linda, meu Deus, que casamento maravilhoso, seus. Era muita gente que falava para nós. E então eu olhava para o meu esposo, um homem que não bebia, um homem que rezava o rosário diariamente, missa diária, né, pregava, estudava, debruçava na palavra de Deus. Eu falava assim, nossa, meu Deus, que marido maravilhoso, né? Ai, que José, né, que o Senhor me deu. Então eu acho que quando em oração Deus foi colocando isso para mim, Deus foi, né, tirando as vendas dos meus olhos, eu fui percebendo que aqui no íntimo do meu coração, o meu marido era um Deus para mim, perfeito, um homem santo. E não era. E eu pude ver da pior maneira possível, né? Numa baita chapuletada, né? Fui rezando, fui confiando em Deus, né? E tudo, o resgate foi feito para a glória de Deus, né? Então, este temor de Deus me faz entender isso, né? Que Deus muitas vezes vem nos corrigir de maneira dura, mas porque se não for desse jeito, a gente não vai mudar. A gente fica só no superficial, tá? E como eu achava que Deus acima de tudo. Mas quando eu passei por essa prova, eu pude ver que ele não estava acima de tudo. Eu estava colocando meu esposo no lugar, tá? Então, eu preciso clamar esse santo dom, santo temor de Deus, para que eu possa viver na luz, com a palavra que eu trouxe no começo, a luz da ciência que eu derramo sobre todos, é como a luz da manhã. Então eu preciso viver na luz de Deus e não ter medo das revelações, daquilo que Deus vai nos mostrar, para que a gente possa, nesta revelação, mudar de vida, romper com o pecado, romper com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, que fere e dói, tá? Então, esse dom é maravilhoso e nós precisamos dele para viver bem, para viver a santidade, para viver esse caminho que nos leva ao céu. A palavra de Deus nos fala que todo aquele que teme a Deus não sofrerá mal algum. Lembra que eu acabei de falar isso para vocês? Que eu questionava a Deus? Mas a Senhor está na sua palavra, que o Senhor protege os seus, que nenhum mal chegará à sua tenda, não é? Mas isso não quer dizer que o fato de o Senhor nos colocar sob a sua proteção significa que não corremos riscos. Acabei de falar para vocês, né? E eu vejo aqui muito que Deus, esse cuidado de Deus é principalmente com a nossa alma, tá? Olha aqui, nós somos reféns das leis naturais e estas nos prejudicam. Uma mãe que perde um filho num acidente, um esposo que morre, fica viúva nova com criança pequena, uma doença séria, tá? São situações que é a ação natural sobre nós e que a gente não tem domínio. E não é Deus que manda um câncer, não é Deus que faz um carro entrar na contramão, atropelar e matar o seu filho, não é Deus. Não é Deus. É a situação, né, da ação natural de uma pessoa que às vezes está alcoolizada, né?
um distúrbio no seu organismo que faz gerar um câncer, uma doença, você bebeu, você fumou, então você foi culpado, né, dessa doença. Então nós estamos sobre a ação natural e elas nos prejudicam, tá? Pensa um pouquinho na vida dos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, que santa maravilhosa. Morreu do quê? De tuberculose. O beato, jovenzinho aqui dos nossos dias, Carlo Acutis, 15 anos, morreu do quê? De uma leucemia fulminante. Um menino todo de Deus, um menino de Eucaristia diária. E aí? Tá? Não estamos livres, né, de receber alguma coisa nesse sentido sobre nós. Mas Deus, Ele coloca a sua proteção. E aí a gente vê o quê? Nisso aqui. Carlo Acutis morreu blasfemando contra Deus? De jeito nenhum. Na sua agonia, né, naquela leucemia, Carlo Acutis, ele falava: eu me uno a Jesus Cristo na cruz e ofereço todo o meu sofrimento pela igreja e pelo Papa, que na época era o Papa Bento XVI. Olha aí, a sabedoria de um menino de 15 anos, que tinha tudo pela frente, mas que aceitou com amor aquela cruz e ainda soube oferecer a sua dor, o seu sofrimento, unindo a Cristo na cruz, pela igreja, pelo Papa. Santa Teresinha, a mesma coisa, olha para todos os santos, para todos os santos. Todos eles viviam esse santo temor de Deus, aceitando tudo aquilo que lhe vinha como prova para aproveitar, se unir a Deus, oferecer, sair melhor daquela situação. E então é aí que a gente vai vendo se eu vivo ou não esse temor de Deus na minha vida. Se realmente eu aceito, se diante de uma doença terminal, eu mudo meu pensamento em relação a Deus. Ou eu agradeço, Deus, por tudo isso que eu estou vivendo. Sei que estás comigo e eu te agradeço, Senhor. O Senhor é a minha força, o Senhor me carrega no colo, o Senhor tem me sustentado. Ou, como eu rezava, o Senhor não prometeu que o Senhor ia proteger os seus? Por que o Senhor deixou vir a mim essa doença? Né? Então, isso é muito importante a gente ter esta luz sobre nós, para que a gente possa mudar essa atitude. E pedir, Espírito Santo, eu quero esse dom do temor de Deus. Porque eu quero, nos momentos de prova, jamais blasfemar contra o meu Deus, que só me ama e quer o meu bem, que quer a minha salvação. E não o meu mal, não o meu sofrimento. Se eu sofro é consequência do pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade, da natureza humana. Quando Adão e Eva pecou, a morte entrou no mundo, a doença entrou no mundo. Então, cada ser humano que passar por esta terra vai passar pela morte, pela dor, pela doença. Não tem por onde fugir. Não tem. Então, eu acredito muito que esta proteção de Deus está sobre a nossa alma. Deus guarda a nossa alma. Deus protege. Lembra de Jó? O demônio tirou tudo de Jó. Tudo, mas não tirou a fé. Jó permaneceu fiel a Deus, louvando e glorificando a Deus. E é isso que nós precisamos ter com toda a força do nosso coração e da nossa alma. Não pelas nossas forças, porque o temor de Deus faz o quê? Vê que nós não podemos nada sem a graça de Deus. Então, para a gente ter essa força que os santos tiveram, nós temos que estar sobre a ação de Deus na nossa vida, tá? Gente, tá dando para entender? Oi, Josi, boa noite, seja bem-vinda. A Rosimeire, Josimara, obrigada pela presença, viu? Tá dando para entender até aqui, gente? Deixa eu ver o que mais aqui.
O bem que fazemos atinge a todos, assim como o mal. Então, gente, os que estão firmes no temor de Deus, aqueles que acreditam em Deus com toda a força do seu coração, não se abalarão quando chegarem as adversidades. Ok? Agora, vamos lá. Temor de Deus é ter medo de Deus? Não, isso ficou claro, né? Não tem nada a ver com medo de Deus. Se fosse para existir algum medo em relação a Deus, seria o medo de ofender a Deus, de entristecê-lo, de magoá-lo, de fazê-lo sofrer. Porque nós recebemos tanto amor dele, gente, nós precisamos saber pedir a Deus a graça de saber retribuir todo esse amor, né? Santa Gema Galgani, ela dizia assim: só tenho medo de magoar Jesus. Esse tem que ser o nosso medo, tá? Não ter medo de Deus. Deus não é vingativo, Deus não castiga, Deus não é severo, Deus não pune. Se passaram isso para você, erraram feio. Porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Deus é Pai. O melhor de todos os pais. Você, como pai, sabe dar o que é bom para os seus filhos, muito mais o nosso Pai do céu. Não é assim que a palavra nos diz? Então, você já falou não para o seu filho? Às vezes ele pediu algo para você que você sabia que era perigoso, que ia acontecer alguma coisa ruim. Você não deu, você não deixou, você não fez, né? Não foi por isso que você deixou de amá-lo. Pelo contrário, o seu não foi para protegê-lo. E é assim que Deus faz conosco, viu? Os não de Deus é para nos proteger. É por amor, tá? Ficou bem claro isso pra gente, né? Então, que o único medo que tenha em nós em relação a Deus seja de ofendê-lo, de perdê-lo, de morrer na desgraça do pecado, de perder Deus para sempre na eternidade. Esse tem que ser o nosso medo, de morrer e não ir para o céu, de morrer e não contemplar a face por toda a eternidade junto com os anjos e santos. Amém? Então, como que eu posso e vou viver o temor de Deus no meu dia a dia? Vamos lá? Todo mundo atento aqui comigo? Então, como eu vou praticar, como eu vou viver o temor de Deus no dia a dia? Tendo uma vida espiritual. Ninguém se une a Deus se não tem uma vida espiritual, uma vida de oração. Como eu entro em unidade com Deus? Pela minha oração. O telefone de Deus é a oração. Não sei se vocês são da renovação aí, antigamente tinha essa musiquinha. O telefone de Deus é a oração. Se eu amo a Deus, se eu quero ficar com Deus, eu preciso rezar. Então eu preciso de uma vida espiritual, uma vida de fé concreta, de fé firme, tá? Ser constante, ser perseverante na minha oração. Isso é vida espiritual. Eu já falei isso numa live anterior. Tá tudo no YouTube. Depois vocês vão, quem não viu ainda, tá tudo lá para vocês maratonarem, tá? Playlist Mulheres de Fé. E aí, então, a gente precisa de uma vida constante de oração. Ser perseverante, rezar com ou sem vontade, com ou sem tempo, com saúde, com doença, com alegria, com tristeza. Eu preciso manter esta minha vida de oração. Eu preciso viver os 10 mandamentos, que são leis deixadas por Deus, para que a gente seja feliz, para que a gente alcance o céu. Se eu não vivo os 10 mandamentos, então eu já não tenho uma vida espiritual. Ah, eu rezo o terço, eu faço tudo, mas não vou na missa. Se você é católico, batizado, fez a primeira comunhão, você precisa participar da missa. Ah, você faz tudo bonitinho, mas peca contra a castidade. Você fica levantando falso testemunho, você fica fofocando. Precisamos cumprir os 10 mandamentos, ter vida sacramental. Eu preciso buscar a confissão constantemente, ou você peca só uma vez por ano? Tem gente que confessa uma vez ao ano porque manda a igreja. A igreja manda porque pelo menos isso, né?
Mas se você puder confessar cada um mês, 2 meses, porque você peca constantemente. E a confissão me devolve a amizade com Deus. Quando eu peco, eu me afasto de Deus. Eu me afasto de Deus, não Deus se afasta de mim. Deus permanece, Deus é. Sou eu que faço as coisas erradas, sou eu que me afasto ou sou eu que me aproximo quando eu me arrependo e me confesso. Eu preciso viver a comunhão para me fortalecer. A Eucaristia é o alimento da alma, é o alimento dos santos. Se você quer o céu, então você tenha na sua mente que você precisa ser santo. Então você precisa do alimento dos santos, pão vivo descido do céu, tá? Você precisa viver a humildade sincera de filho de Deus. Reconhecer esta paternidade de Deus, como eu já falei anteriormente. Você precisa lutar com todas as suas forças, contando com a graça de Deus, viver as santas virtudes. Ser um homem, ser uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. Virtude é aquela tendência, é o querer em fazer o bem, o que é bom. Tá? Nós vamos aqui no decorrer desta caminhada, deste ano, falar sobre as virtudes. E muitas delas vão ficar bem claras para vocês. Nós precisamos fugir do pecado, das tentações. Precisamos fugir. Quais são as minhas más inclinações? Eu preciso fugir. Lutar contra as más inclinações, as paixões mundanas, aquilo que me traz muito prazer. A gula, né? A fofoca, a curiosidade, querer saber de tudo, de todos. Eu preciso lutar contra a minha má inclinação de ficar criticando todo mundo. Eu tenho olhar de crítica, eu tenho pensamento de crítica. Ninguém é bom para mim. Eu preciso lutar contra as minhas más inclinações, minhas más inclinações. E temos, hein, gente? Quando eu tirar os meus olhos das outras pessoas e olhar para mim, Jesus, nós vamos rezar assim: Senhor, salva-me de mim mesma. Salva-me de mim mesmo, Senhor, misericórdia, tá? Eu preciso amar tanto a Deus a ponto de respeitá-lo, reverenciá-lo, para que a verdadeira comunhão e intimidade sejam estabelecidas com Ele. Então, tudo isso que eu falei para vocês é como eu posso viver este dom diariamente na minha vida, tá? A live, gente, vai ficar salva no YouTube. Depois vocês podem ouvi-la novamente, anotar, porque aquilo precisa ficar selado em nossos corações, tá bom? Agora eu quero lembrar aqui rapidinho para vocês. Tudo nós falamos aqui, né, da bondade, do amor de Deus. Mas a palavra nos diz que Deus, Ele é o Deus, o Pai das misericórdias, mas Ele também é o justo juiz. Mas olha, presta atenção. A palavra fala que no final terá o justo julgamento de Deus, o castigo de Deus. Aqui você entenda como a balança, né? o julgamento no final do tempo, né? No final do mundo. E todo ser humano vai receber esse julgamento. Mas olha aqui, Deus, Ele só vai se colocar como juiz. Mas somos nós que vamos dar a própria sentença, gente, porque Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós que nos lançamos, porque nós, quando nos colocarmos diante de Deus, da sua grandeza, da sua santidade, da sua pureza, da sua majestade, nós vamos nos sentir tão imundo e tão sujo, com tanta vergonha de estar naquela sujeira, naquele pecado, porque nós escolhemos isso para a nossa vida, nós que nos lançamos para o inferno. Isso aí uma vez eu li num livro, tá? Que Deus não manda ninguém, é a própria alma que se lança, aquela alma que morreu, né, blasfemando, não aceitando Deus, ofendendo a Deus. Então, quando ela se coloca diante de Deus, ela vê a lindeza que é Deus, ela se sente tão mal, ela se sente com tanta raiva dela, porque ela poderia viver a eternidade com aquele Deus tão lindo, tão soberano, mas ela, por escolha própria, não quis. Então ela, com raiva de si própria,
ela se lança, porque ela não se vê digna de estar na presença de Deus, tá? Deus, desde que ele criou o mundo, ele sempre ensinou a não pecar, a não desobedecer. Lembra Adão e Eva? E eles foram lá e desobedeceram, foram lá e pecaram. Tá? Então aí foi o quê? Escolha de Adão e Eva, não foi Deus. Ele sempre nos ensinou a ouvi-lo, a respeitá-lo, né? Cabe a nós fazermos as nossas escolhas. Quem vive no santo temor de Deus não teme o julgamento, não teme a morte, pois sabe que viveu para amar e agradar a Deus. Mesmo às vezes caindo, pecando, mas se reconhecendo pecador, voltando, clamando a Deus misericórdia, confessando os seus pecados. Então a pessoa que vive profundamente o santo temor de Deus não tem medo da morte, porque ela sabe que a morte não é o fim, é só uma passagem para um lugar perfeito, maravilhoso, que nós aqui já desejamos, aqui já ansiamos por ela, né? Então nós não temos medo do julgamento, porque nós sabemos que ao fechar os olhos na terra, nós iremos abrir no céu. Olha só, Carlo Acutis, que eu falei para vocês, quando ele morreu, antes de morrer, que ele estava na agonia final ali da leucemia, ele falava assim, eu quero sofrer e eu quero oferecer toda a minha dor, para que a minha alma se purifique aqui, que eu não passe pelo purgatório, que eu vá direto para o céu. Olha a confiança, né, desse menino de 15 anos, a sabedoria. Olha como o santo temor de Deus, né, era fortíssimo nele. Ele não temia nada. Ele ainda era ousado na fé. Eu quero sofrer, eu aceito esse sofrimento e ofereço, porque está me purificando. E eu vou para o céu, nem no purgatório eu vou passar. A confiança de quem sabe aonde pôs os seus pés, a sua confiança em Deus. Então não tem por que temer. Não tem. E isso foram todos os santos. Santa Teresinha na agonia final, naquela tuberculose que não deixava mais ela respirar. Ela falava, Senhor, falta pouco, Senhor, falta quanto para que eu possa respirar o ar do céu? Olha que lindo. E olha, nós precisamos viver esta graça, pedir a Deus. Senhor, que no final da minha vida eu possa ter essa fé, essa perseverança, essa coragem, Senhor, essa ousadia de me entregar a Ti. E eu encerro deixando o exemplo do meu pai. Meu pai, quando morreu, vai fazer agora em abril 2 anos, né, vítima do Covid, e ele já estava lá numa falta de ar imensa, que em menos de 24 horas ele morreu. Quando nós colocamos, que a médica falou que ia entubá-lo, né, ele só perguntou se ele iria ficar no oxigênio, porque o medo dele era ficar sem o ar, né, porque ele tinha passado muito mal na madrugada com falta de ar. E a minha irmã falou assim para ele que ele iria dormir, que eles iam dar uma injeção para poder entubá-lo e que ele não ia sentir nada. E aí ela falou assim, aí você não vai sentir nada, tá bom? E ele olhou para mim e para ela com um sorriso no rosto e falou assim, e vou acordar no céu. Ele tinha recebido a unção dos enfermos, ele ficou numa paz imensa, né? A partir do momento que colocaram ele no oxigênio, o semblante dele, quando ele recebeu a unção dos enfermos, transformou meu pai. Ele estava com o semblante de agonia, os olhos estalados, tentando respirar e não conseguia. Quando o padre deu a unção dos enfermos, o semblante dele retornou. Sereno, em paz, foi para o médico, ali foi colocado o oxigênio nele, ali ele ficou e manteve sereno e ainda num sorriso nos falou, eu vou acordar no céu. E realmente acordou. E realmente acordou. E é isso, gente. Peçamos a Deus essa graça, este dom maravilhoso sobre nós. Amém? Encerro com você esta oração, pedindo ao Espírito Santo que cele em nós este dom maravilhoso.
faça florescer em nós este dom. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente aos meus olhos a bondade divina e que os meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Amém. Permaneçamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito.